Olá pessoal, boa noite. Me chamo Michael Douglas de Oliveira Mello e hoje vou apresentar o artigo intitulado A Evolução da Informação nas Grandes Transições. Bom, os autores desse trabalho são Eva Jablocka e Mario Lambi, né? Bom, no trabalho eles introduzem, né, com os trabalhos de Maynard e também de Satmeri, né, sobre as informações genéticas, né, e como elas estão relacionadas a seu surgimento, né, o surgimento dessas informações genéticas pré-DNA, ou seja, pré a molécula de DNA, nas modificações evolutivas, no armazenamento dessas informações, a evolução dos mecanismos de transmissão dessa informação, dos nossos usos dessa informação durante a história da vida. E por fim, o Maneide também escreveu sobre alguns artigos, né, sobre a natureza dessa informação biológica. Bom, os autores do trabalho, né, tiveram contato com essas teorias a partir da herança, dos estudos, no caso, de heranças epigenéticas, né, celulares, né, do estudo de culturas de animais não humanos e também na comunicação simbólica humana. No caso, os autores que eles usavam como referência, né, como o caso do Maneide, tinha um foco, o DNA como foco, né, e os sistemas genéticos. Enquanto eles têm mais uma perspectiva em que uma noção da informação biológica que engloba a herança de variações independentes das variações do DNA. No caso, essa é a percepção deles, e é uma percepção que retira, né, essa importância tão dada apenas ao DNA. No caso, o DNA é extremamente importante, porém, nem tudo depende apenas do DNA. Bom, na introdução também vai falar sobre as transições feitas, né, ou pretendidas ou faladas pelos autores, né, na Meiji e Satmeri. No caso, eles vão falar aqui de moléculas replicantes para a população de moléculas em fotocélulas, né, de genes independentes para cromossomos, ou seja, genes isolados para o cromossomo, que é uma estrutura extremamente grande, do RNA como transportador de informação e enzimas para o DNA como transportador de informação e proteínas como enzimas, ou seja, apenas uma troca, né, como o DNA sendo a mais importante e os RNA também é muito importante, mas fica em segundo plano, né? De procariotos para eucariotos seria um pouco mais complexo, né? De clones assexuados a populações sexuadas, de células únicas eucariotas a organismos multicelulares com células com diferentes funções, de indivíduos solitários a colônias com castas que não se reproduzem, e das sociedades primárias às sociedades humanas com linguagem, né? Eles vão falar que essas transições são associadas a como a mudança da forma como essa informação é armazenada, transmitida ou interpretada. Bom, esse trabalho se foca na herança de variações que não se baseiam nas diferenças na sequência genética, ou seja, no que está no DNA, sendo importante nos 8 tipos de transições e de uma grande nova transição, que vou falar no final do trabalho. Bom, para Maneide e para Saint-Mary, né, eles enxergam que desde a primeira célula, né, até a aquisição de uma linguagem, qual conhecemos, os hominídeos conhecem, né, conheceram a partir do início lá, né, que é extremamente importante para a nossa evolução, que tudo se baseia no DNA, no que está escrito ali no DNA. Mas para os autores, não. Todos os tipos de informações e suas modificações não genéticas existentes, são as informações não genéticas, né, foram fundamentais para essas transições. Que informações devem ser enxergadas em termos de interpretação de entrada, ao invés de uma propriedade inerente à entrada, ou seja, não é algo que está necessariamente contido no DNA, mas pode ser uma informação vinda, né? No caso, ele pode também interpretar como uma entrada de uma informação que precisa de um receptor para interpretar essa informação ou esse estímulo, e assim fazer uma resposta, né, ou exibir uma reação funcional, né? Bom, a transição de informações entre gerações não ocorre através de reprodução
ou da comunicação, ou do comportamento. Interessante isso. E requer que, vamos falar, né, um pouco à frente, né? E requer que o receptor interprete a informação. Quando essa interpretação do receptor constrói a si mesmo, ou quando as variações do estado do emissor levam variações no receptor, né, isso vai levar à transmissão hereditária da informação. Bom, vários tipos de hereditariedade no mundo pré-DNA e a primeira transição. As primeiras transições ocorreram em um mundo onde a molécula do DNA não existia. Como falado pelos autores, tomados como referência, né, a informação fixada desses reprodutores antigos, né, a informação transmissional não DNA existe e são precisos para a evolução do DNA baseada em sistemas genéticos. Né? Bom, uma forma de explicar essa transição, na transmissão de informação no DNA, são os quimiotões de Ganti, né, que são protocélulas hipotéticas, né, que elas se organizam da seguinte forma. Elas são formadas por 3 subsistemas, né, que funcionam em conjunto, né, onde o primeiro subsistema, que é responsável pelo metabolismo, né, ele adquire através do contato com o meio substâncias e metaboliza, criando subunidades, né, tanto para o sistema 1, 2 no caso, como o sistema 3. Né. O sistema 2 ele tem a membrana plasmática, né, a futura membrana plasmática, e ela basicamente vai dividir o meio do citoplasma. Né? Então, ela tem uma interação muito grande com esse sistema metabólico, porque ela é produzida a partir dessas subunidades. Né? Enquanto o terceiro é a informação, né? O subsistema de informação, e no caso onde vai estar o que seria o futuro DNA, né? Nas células eucariotas, por exemplo. E aqui são apenas polímeros lineares. Né? Esses polímeros lineares têm tamanhos diferentes. Isso faz com que haja e também eles podem replicar-se, né? Isso faz com que haja uma hereditariedade, né? Ou seja, ele pode passar o que tem, né, dentro dele para as próximas gerações. Né? E isso também é um fator que estimula a seleção natural, que é estimulado ou que é conduzido pela seleção natural. Né? Porque há uma complexidade de indivíduos, de tipos de indivíduos, e esses indivíduos têm tamanhos de polímeros lineares diferentes, ou com subunidades diferentes. Isso faz com que algum indivíduo, né, com essa protocélula, ele seja adaptado ou não para um determinado ambiente. Então, isso faz com que ele seja passível de ser afetado pela seleção natural. Tá? Bom, transições para novos níveis de organização. A evolução dos cromossomos, células eucariontas, organismos multicelulares e grupos sociais. Bom, inicialmente tínhamos a reprodução autônoma, né? É aquela reprodução que o indivíduo só precisa de si mesmo para se autorreplicar, né? Como ocorre hoje em dia com algumas bactérias. Né? Ela só se come muito, né? Se alimenta bastante e consegue energia para produzir uma segunda bactéria. Né? Enquanto os indivíduos multicelulares, que naquela época existiam, né? Não são os seres humanos, é claro, eles agora são unidades reprodutivas, que dependem de outro indivíduo para que haja essa reprodução. Isso é bom para a variabilidade genética, né? Proteção de possíveis estímulos danosos para esses indivíduos, né? Que sejam danosos para um determinado grupo de pessoas, né? De seres, no caso. Então, e eles têm mecanismos também que fazem com que essa reprodução autônoma não ocorra, né? E esse indivíduo consiga se manter íntegro como ele está. Bom, transições para novos níveis de organização, evolução dos cromossomos, células eucariontas, organismos multicelulares e grupos sociais. Outro tópico seria o dos genes aos cromossomos, né? Coevolução genética e epigenética. Bom, para os autores tomados como referência, né, explicam que a evolução dos protocelulares, né, no caso daquelas células
que são hipotéticas, né? Os cromossomos foram favorecidos e fixados por ter essa capacidade de eliminar essa competitividade intracelular entre os genes, ao sincronizar suas replicações, assegurando também a permanência desses genes e melhorando aptidões das células filhas. No caso, quando a célula mãe, né, tem uma característica que melhora a aptidão dela própria a um determinado ambiente, essa característica vai ser passada para as células filhas por meio da informação genética. Porém, contudo, todavia, também existem algumas, algumas informações que são passadas, né, pelas próximas gerações, mas não são necessariamente genéticas, que no caso são as metilações, que são características epigenéticas, né, que são uma determinada metilação, né, faz com que o indivíduo tenha uma aptidão a um determinado ambiente, a uma determinada situação. E isso vai ser passado aos novos indivíduos. E eles vão ter a informação que a metilação, por exemplo, é importante para se defender de determinado patógeno, por exemplo. Então, isso é extremamente importante. Bom, de procariontes às células eucariontes, quão importante foi a hereditariedade epigenética, né? As células eucariontes evoluíram a partir de ancestrais procariontes, né? Com a perda de paredes rígidas, né? E a aquisição de citoesqueletos, organelas e membranas internas e externas. Bom, a informação agora seria armazenada por um conjunto, né? Uma subunidade chamada cromossomo, que essa molécula, né, tem a capacidade de armazenar a informação genética, além de, por ela estar extremamente enovelada, né, além de garantir que essa informação seja passada ao decorrer das gerações pelo processo de mitose. Né. A rigidez dessas paredes, que agora não existe nessas eucariontes, né, essa falta dessa rigidez dessa parede celular, né, faz com que fosse possível, né, uma simbiose, né, entre células proto-eucariontes e outras células procariontes, né, como é o caso de bactérias aeróbicas, cianobactérias, por exemplo, que ao se associarem, né, com essas células, tornaram o que é hoje as células que existem hoje, tanto vegetais como nos animais, com mitocôndrias e cloroplastos, que podem ser enxergadas à primeira vista como organelas simples, mas são derivadas de um processo muito sofisticado e demorado. Né? E essas heranças epigenéticas, né, são extremamente importantes para essa garantia desses processos. Tá? Bom, a evolução da multicelularidade, a visão epigenética da transição, né? Ocorreu várias vezes, né? Mas as mais importantes foram ocorrer nas plantas, animais e fungos. Né? A divisão do trabalho desses organismos resultou em células com fenótipos diferentes, com funções diferentes. Ou seja, elas não necessitavam fazer apenas não só se reproduzir. Né? Agora a gente pode ter uma especialidade, uma diversidade enorme de funções. A evolução de grupos sociais, o papel integrador das aprendizagens sociais. Né? Para Manage, né, e St. essa é uma das transições mais importantes, né? Porque os indícios abdicam da reprodução, né, baseada apenas em parentesco, na imposição, na reciprocidade e de todos os modelos baseados em fatores genéticos. Né? Isso é muito interessante porque tudo isso depende apenas dos fatores genéticos. Né? E é interessante também que foi percebido que indivíduos que faziam parte de grupos tinham tendência a ter muito mais sucesso e produtividade do que indivíduos sem estar nesses grupos. Né? Então, outros autores também dizem, né, que a aprendizagem social, né, leva à coesão do grupo em sua permanência, né, dependendo da aptidão de seus membros de aprender e ensinar o que foi aprendido. Ela também permite o estabelecimento de tradições. Essas tradições são extremamente interessantes porque permite com que o que foi aprendido seja também ensinado e não é efêmero, como muitos acham, porque as tradições
elas podem se perpetuar. Isso em detrimento do ambiente. Se o ambiente permite e favorece essa tradição, esses costumes, as tradições e os costumes vão permanecer intactos, né? Bom, o status único da transição para o sexo, né? A reprodução sexuada torna o gene a unidade de transição que permite que apenas 50% do gene de cada pai vá para o fora. Contexto, diferentes linguagens trocam informações genéticas. E tem agora o surgimento de duas unidades. Agora temos a espécie, né? E temos a população. A espécie é esse reprodutor, que depende de outro indivíduo para se reproduzir, que é encontrado na população. E essas populações podem se distanciar, ou seja, podem fazer um processo de especiação. Essa especiação faz com que surjam outras novas espécies, né? Como o caso do isolamento geográfico, como é esse clássico exemplo do rio, que faz com que espécies e populações que eram de uma mesma população se tornem espécies diferentes, porque estão simplesmente em ambientes diferentes e em condições diferentes. Outro exemplo muito clássico é o exemplo dos tentilhões de Darwin, né? Que por estarem em nichos alimentares diferentes, tinham bicos diferentes próprios para cada alimentação. Então, isso são fatores que fazem com que existam esse distanciamento de algumas populações. Também oriundos por causa de competições, por exemplo, né? Para evitar essas competições. Bom, transição para novos tipos de indivíduos com novos sistemas de transmissão de informações, a evolução do DNA e da sua tradução e da linhagem simbólica. A evolução do DNA e a tradução, uma dupla transição? Para os autores referenciados, inicialmente os aminoácidos se associaram ao RNA como cofatores, né? Aumentando a eficiência catalítica desse RNA. Junto com outros conjuntos semelhantes, formaram os chamados RNA oligopeptídicos mais longos, né? Os oligopeptídeos, né, ao decorrer do tempo, se ativaram e se tornaram independentes do RNA. E, por sua vez, o RNA também evoluiu e conseguiu, né, produzir grupos diferentes de RNA, como é o caso do RNA mensageiro e o RNA transportador, e com outros tipos que hoje existem, né? E por que o DNA tomou o lugar do RNA? É uma coisa muito... E como ele surgiu, né? É uma coisa muito discutida, né? E ainda não se tem uma resposta para isso. Porém, sabemos que o DNA é uma molécula mais estável, né? Então isso poderia favorecer a criação de nucleotídeos mais ácidos nucleicos, no caso, mais complexos, né? Enquanto o RNA não teria essa capacidade. Então isso seria um fator para que ele fosse hoje tão cosmopolita, por assim dizer. A evolução dos grupos sociais, né, e a evolução das comunidades linguísticas são tradições que tiveram um papel fundamental. Essa aprendizagem, né, requer um sistema nervoso. Seu surgimento deve ser visto também como uma transição mais importante. No caso, os autores até comentam que existiam lá as transições já estabelecidas, as outras transições, porém eles foram negligentes em não falar sobre dessa importância do sistema nervoso. Tanto os autores do trabalho como os autores que eles tomaram como referência. Então eles viram que a aquisição desse sistema nervoso fez com que a transmissão e a comunicação fosse extremamente eficiente, né? No caso, explicando rapidamente, né, existiam estímulos elétricos, né, produzidos pelos próprios neurônios, e esses neurônios com outros neurônios, né, se comunicavam com outros tecidos através de neurotransmissores. E assim teriam, no caso, uma resposta celular, né, o que se pretendiam ter, no caso. No caso de um peixe, né, se há um estímulo, né, um estímulo de
uma água mais turva, uma água com sangue, né? Ele se afasta e esse afastamento é possível, é propiciado pelo sistema nervoso. Os primeiros indivíduos, né, são os indivíduos hiploblastos, né, que são, por exemplo, as hidras, né, que anteriormente existiam seres mais sérseis, né? Esses seres se tornaram mais ativos por causa desse sistema que consegue, que também propiciou, né, essa aprendizagem, porque havia uma troca de informação entre os indivíduos, né? Então, anteriormente, né, se acontecesse alguma coisa numa região, uma situação que não favorecesse, né, a existência de um indivíduo, esse indivíduo não podia correr, não podia avisar ninguém. Então, dessa forma, hoje é possível avisar, é possível se comunicar e é possível, assim, aprender. É possível deixar registros epigenéticos, registros que não estão contidos no DNA. Tá? Isso é informação neural, a grande omissão. Por isso que eles falam que eles intitulam como a grande omissão, porque eles não falaram tanto no trabalho sobre isso. Tá? Bom, por fim, conclusão. A informação não genética contribui de uma forma alterada, né, por todas as transições. Portanto, vê-las apenas como resultado do DNA é deixar muito fora de fora, como visto, né, há diversas informações não DNA que são extremamente necessárias e importantes para essas informações genéticas, né, também serem necessárias também para a garantia da sobrevivência dos seres vivos, né? Além disso, na visão e também para manter a, a dispersão hereditária das informações. Além disso, na visão dos autores, as heranças epigenéticas e comportamentais fazem com que os mecanismos instrutivos e desenvolvimentais façam parte de todas as mudanças evolutivas. Bom, é isso. Muito obrigado.